Cá estamos nós mais uma vez, novamente, depois de sumir por quase um mês, né? Lancei o primeiro vídeo lá sobre o CD do Muse e aí sumi, mas agora trazendo de fato o conteúdo prometido para esse canal, que é um conteúdo de política. Então eu gostaria de primeiramente começar falando de um assunto que eu tô querendo falar há muito tempo, que é sobre o professor doutrinador que eu tive, né? Muitos têm se comentado sobre doutrinação nas escolas, e eu tive um professor doutrinador quando eu estudei lá no IFCE, no Instituto Federal do Ceará. Eu fiz informática lá de 2011 a 2014, não concluí o curso, mas consegui tirar o ensino médio pelo Enem através da instituição do Cefet, do IFCE. Eu tento gravar vídeo sem estar suado, mas em Fortaleza é muito difícil. Mesmo chovendo é difícil. Todos os meus professores do IFCE, eu gosto muito deles, tenho um carinho muito grande por todos eles. E ele era o que eu considero um professor doutrinador, né? Mas já a gente vai entrar em questões, em debate sobre o que é a definição dessa doutrinação defendida pela escola sem partido, né? Ele era um professor extremamente autoritário, extremamente rabugento, na verdade. Ele chegava na sala de aula e ele diretamente criticava os alunos. Ele nos chamava de demônios, por sabe-se lá qual motivo que ele usava isso, mas ele chamava a gente de demônio, criticava a gente, ele reduzia a gente a fãs de swingueira e funk. Ele olhava pra nossa cara e falava: vocês com certeza devem passar o intervalo inteiro ouvindo swingueira e funk. E eu não sei de onde que ele tirou isso. E ele está ao mesmo tempo menosprezando duas categorias, né? Ele está menosprezando os alunos ao nos xingar com o que ele acredita ser um xingamento, e ele está menosprezando toda uma categoria de fãs de funk, de swingueira. Swingueira eu acho que nem existe mais, mas na época, 2014, ainda existia, né? Eu nunca gostei de funk, nunca gostei de swingueira. Na época eu não respeitava, mas hoje eu vejo como são dois gêneros musicais que a gente precisa respeitar como todo e qualquer gênero musical. A gente gostar ou não é outro assunto, a gente achar ruim ou bom é outro assunto. Agora, respeitar esse gênero musical é o mínimo, né? E aí eu nunca gostei muito dele, não gostei da presença dele. Ele chegava com uma presença negativa muito carregada, sabe? E aí ele começou a militar. Ele disse que nós éramos completamente sem cultura. Sabe-se Deus por quê, sendo que na turma tinha músicos, tinha eu que estudava cinema por conta própria, tinham pessoas que adoravam literatura. E aí ele vai e ele começa a militar. E o que é que ele fala? Vocês são muito sem cultura. Vocês deviam ler um livro do Olavo de Carvalho. Sim, o meu professor militante, o meu professor doutrinador era de extrema direita, e ele foi o único que eu tive a minha vida inteira. O único que eu digo doutrinador. Eu tive vários professores no próprio IFCE que eram de esquerda, assumidamente de esquerda, assim como eu sou, e eles não falavam disso em sala de aula. A única vez que um professor falou de política defendendo o PT, defendendo a esquerda, só aconteceu comigo na faculdade privada. E a professora só fez isso porque ela sabia que a turma inteira compartilhava dos mesmos ideais. Então a gente passava como a gente tinha várias aulas com essa mesma professora em várias áreas diferentes, a gente passava grande parte de algumas aulas conversando sobre política, sobre o PT, sobre tudo. Eu não vou falar nomes, mas eu adoro essa professora, eu tenho um carinho enorme por ela até hoje, porque ela não só compartilhava de ideais políticos meus, mas ela era uma excelente professora, uma pessoa maravilhosa. Mas esse professor, quando ele falou que a gente devia ler Olavo de Carvalho, isso foi em 2014, tá? Quando ele falou isso, eu e um amigo meu, o Daniel, a gente começou a rir automaticamente. E o Daniel era de direita. O Daniel, ele votou no Aécio, ele fez campanha pro Aécio em 2014. Ele já mudou completamente o modo de pensar dele, acredito eu. Mas ele fez campanha pro Aécio em 2014. Inclusive, quando uma professora do IF, que também era de exatas, esse nosso professor era de física, e ela falou sobre política, ela falou, inclusive, a gente tocou nesse assunto com ela, a gente perguntou pra ela quem ela ia votar e tal, ela falou que ia votar na Dilma, e alguém falou: professora, o Daniel ele vai votar no Aécio. E sabe o que ela disse? Ela: sério? Parabéns, você é uma pessoa muito corajosa. Isso foi o máximo que ela disse. Mas vamos lá, vamos chegar no ponto da doutrinação. Ele falou isso pra gente ler o Olavo de Carvalho pra conseguir alguma cultura. Ele recomendou um daqueles Como Não Ser um Idiota, Como Não Ser um Imbecil, esses livros do Olavo de Carvalho. E aí eu e o Daniel começamos a rir, e aí ele perguntou: por que vocês estão rindo? E aí o Daniel falou: professor Olavo de Carvalho, né? E eu disse: professor, esse homem que o senhor está indicando pra gente ler, esse suposto filósofo, ele disse que a Pepsi-Cola é feita de fetos abortados. E sabe o que ele disse? Ao invés de parar pra pensar, tipo, caramba, eu não acredito que ele disse isso. Como eu, por exemplo, fiquei surpreso vendo o Lula falando que uma cidade do interior do Brasil, aí, acho do Sul, era uma máquina de fazer viado. Eu fiquei perplexo, eu fiquei: caralho, que coisa ridícula que ele disse. Não, sabe o que ele disse? Ah, se ele falou isso, é porque ele tem os seus motivos. Caralho, bicho, tá errado isso. Aí algumas aulas depois, continuei insistindo no Olavo de Carvalho, começou a falar que a gente tinha que estudar e tal. Mas vamos chegar ao ponto. Isso que ele fez foi uma doutrinação? Não.
Mas eu falei que ele é um doutrinador para chamar a sua atenção até esse vídeo. E é pegando essa introdução que eu quero falar do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido é um projeto de lei que eu li, muita gente tem comentado sobre os ideais do Escola Sem Partido, sobre o que é que ele representa, o que é que ele quer dizer, mas essas mesmas pessoas não estão lendo o projeto de lei. A gente tem que ter esse costume de ler a Constituição, a gente tem que ter esse costume de ler projetos de leis que são do nosso interesse, a gente tem que ler processos de julgamento, como por exemplo do Lula, que eu li também, e continuo concordando que ele não é culpado, que aquilo ali é uma grande confusão, mas é um caso nebuloso, concordo que é um caso nebuloso, mas eu ainda não acho que ele seja culpado. A gente tem que ter esse costume de ler essas coisas, para não só ler matérias e deduzir esse tipo de coisa. A gente tem que ler a fonte exata. Eu li o projeto de lei e o que mais me incomoda é que o projeto não define o que é doutrinação. Varia de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, eu estava conversando com um fã do meu canal principal, que é o Clube de Cinema de Duas Portas, caso você não conheça, o link está aqui na descrição, e ele falou que ele ouviu da boca de um professor de cinema, numa aula de cinema na universidade pública, ele ouviu uma doutrinada desse professor. Eu falei, beleza, então me fala o que foi essa doutrinada. Ele disse que o professor falou que na época do Sarney, o Brasil produziu 3 filmes, 2 deles eram documentários, e que tinha uma grande chance disso acontecer no governo Bolsonaro. O que ele falou de doutrinação nisso, cara? Ele disse que ele falou outras coisas, mas ele não lembra. Mas o que há de doutrinar nisso, sabe? O que é uma doutrinação? Por exemplo, a leis e a própria Constituição já garantem direitos seus de ir lá reclamar caso um professor tenha uma atitude errada na sala de aula. Tem uma vez que eu estudava no 7 de Setembro, que é um colégio particular aqui de Fortaleza, no qual eu estudei, porque a minha mãe era professora, porque se não fosse isso, eu com certeza teria estudado na escola pública, mas eu fui para o ensino público no ensino médio, pelo IFCE, e o professor falou assim, ele estava muito puto com a turma, porque a turma não se calava, não se aquietava para assistir a aula, e ele falou, se o seu pai e sua mãe não se importam com a sua educação, o seu pai é um cavalo e sua mãe é uma égua. No dia seguinte, o professor veio falar com a gente, falando, gente, vocês não sabem interpretar texto, sabe? Tipo, eu falei isso e eu recebi várias reclamações na coordenação, sabe? Então, assim, as pessoas podem reclamar dos professores. Eu vi um vídeo de um professor falando mal do Bolsonaro, gritando na sala de aula. Eu achei isso um absurdo. E eu sou de esquerda, eu sou contra o Bolsonaro. E eu achei um absurdo isso. Então eu acho assim, esse projeto de lei, se você ler, você vai perceber o quão nebuloso ele é, não define bem o que é uma doutrinação, até porque pra mim a doutrinação pode ser uma coisa, pra você pode ser outra, assim como um professor pode dar uma opinião, tipo, sei lá, eu sou comunista. Pronto, acabou, ele está doutrinando, ele só falou que ele é comunista. Qual o problema do professor ser a favor do Karl Marx, por exemplo? Tipo, se ele falar, eu concordo com o Karl Marx, pronto, ele está doutrinando as pessoas. Não é bem assim. A sala de aula, como o próprio projeto de lei diz, tem que ser um ambiente plural, para pluralidade de ideias. Mas já é. Se você conseguir argumentar, se você conseguir conversar direito com a pessoa, expondo seus pontos de vista e expondo seus argumentos, você tem total espaço para expor essa pluralidade. E como eu falei, a própria Constituição, já existem leis que garantem você ir lá reclamar do seu professor. Por que você não vai lá reclamar dele, caso ele cometa uma doutrinada? Na época do IFCE, eu fiz o que eu achava correto. Eu não sabia que eu podia reclamar, eu não tinha conhecimento disso, eu peguei as minhas coisinhas, me retirei e nunca mais voltei para a sala de aula daquele professor, porque ele continuou chamando a gente de demônio. Não foi nem por conta da questão política dele indicar um demagogo como Olavo de Carvalho, mas porque ele estava xingando a gente, o professor estava xingando os alunos, chamando a gente de demônio, dizendo que a gente não tinha cultura, porque a gente supostamente ouvia funk swingueira, que na opinião dele não são cultura, sendo que por definição são sim. Se é cultura boa ou ruim, isso é outro papo, mas já falei isso aqui antes. Então, em resumo, o que é que o projeto de lei fala? Vou deixar o link para você ler aqui na descrição desse vídeo. Ele fala que quer garantir a pluralidade de ideias em sala de aula, o que já é garantido. Ele quer impedir que professores façam doutrinações em sala de aula, mas ele não define o que é a doutrinação, e ele quer que nenhum aluno seja julgado de forma diferente ou prejudicado por conta de suas opiniões políticas, o que pode ser muito bem denunciado hoje em dia, já que existem leis e a própria Constituição, como já falei aqui 3 vezes, garantem isso. Se um professor faz isso com você, você pode ir lá denunciar o professor. Como, por exemplo, tinha uma menina que estudou comigo na FANO, que eu estudei atualmente chamada Unifanó, fiz rádio, TV e internet lá, e ela disse que é perseguida política porque uma professora pediu para ela, tirou o ponto dela de uma questão porque ela expôs uma opinião de direita. Vai lá e denuncia, não fica no Facebook reclamando, comentando, ai gente, acho isso errado, como ela tá fazendo, vai lá e denuncia na universidade, vai lá na faculdade e denuncia o professor, cara. É um projeto de lei tão nebuloso, tão mal alicerçado, tão mal estruturado, que não vale a pena a gente tentar considerando ele, sabe? E ele tá sendo levado em pauta e defendido. Olha as pessoas que defendem esse projeto de lei, cara. Um dos grandes idealizadores dele é o Alexandre Frota, que não adianta falar nada, cara. O Frota é alguém indefensável. Olha o jeito que ele se porta, olha o jeito que ele fala, as coisas que ele fala, os ideais que ele defende. Não tem como a gente defender um cara como Alexandre Frota, muito menos defender um projeto de lei defendido pelo Frota. Então assim, vamos se informar um pouco mais, vamos estudar um pouco mais, gente. Isso não custa nada. Vamos reservar 5 minutinhos, ler o projeto de lei, para depois você sair falando dele. Pega aquelas 6 cláusulas lá, aquelas 6 regrinhas que ele coloca e questiona tudo, gente.
gente. Tudo ali já é garantido, sabe? Ele fica rodando em círculos para absolutamente nada. E a gente tem que levar em consideração que esse fato da doutrinação não é de fato o principal problema da educação. A gente tem que estar discutindo outras coisas, como capacitação, melhoria nos salários dos professores, capacitação das escolas, investimento em infraestrutura, coisa que não acontece hoje em dia, infelizmente. Acontece em partes, né? Por exemplo, os IFCE são muito bem estruturados e algumas universidades públicas, por exemplo, o UFC daqui, tem alguns campi que são muito bem estruturados, mas por outro lado, outros já não são tão abastecidos, como por exemplo, o próprio curso de cinema daqui, todos os anos os alunos têm que fazer umas manifestações lá, pedindo melhorias, pedindo investimento, porque eles não têm, eles têm que comprar os equipamentos por conta própria, eles têm que alugar os equipamentos por conta própria de vez em quando, tirar do próprio bolso, coisa que a faculdade deveria estar fazendo, né? Então assim, a gente tem que levar em consideração problemas reais da educação brasileira e não problemas lunáticos como esse da doutrinação nas escolas, como se isso de fato fosse um problema. Então vamos pensar um pouquinho melhor, vamos se informar um pouquinho melhor. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, concorda, dá o like, por favor, isso vai ajudar demais. Manda para um amigo seu que acha que a Escola Sem Partido é uma coisa boa, mostra para ele um ponto de vista diferenciado. Comenta aqui embaixo o que você acha, se você discorda, se você acha que a Escola Sem Partido é um projeto de lei bacana. Comenta aqui embaixo, vamos argumentar, de repente eu faço um vídeo respondendo os comentários de vocês. É isso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.